quem não me conhece, aí temos alguns alunos novos na parada, professor Theos Cupira. Não, vou botar assim, não, porque eu deletei esse Instagram. Theos Cupira. E hoje nós vamos trabalhar o quê? Meiose. Meiose. E vamos trabalhar também o conceito de variabilidade genética. Muitos. Porque ele foi perdendo as sílabas com o tempo de vida, né? Então, começou como... Me chamavam só de Sucupira. Teófilo. Teófilo. Que faculdade? Não conheço a faculdade. Sucupira, aí depois virou Sucuzinho. Sucuri, Curupira. Curupira. Sucu. Que é quando fica mais íntimo, né? Sucu. Chegou um momento que foi só Sucu mesmo. Assim. Mas assim, cara, eu nunca vou esquecer a vez que eu entrei no extensivo do Lourenço Filho. Não sei se eu podia dizer isso. Não tem esse rixa assim, não, né? Entrei lá, aí lá tem uma lousa, mano. Eu vou ser honesto, acho que ela é 3 vezes o tamanho dessa. Ela é muito grande, porque é um auditório. Sim, um auditório, assim. Eu entrei, aí tinha uma cobra desenhada de uma ponta a outra a lousa. A cobra tinha 4 patas e as patas ao contrário. Aí eu, que porra é esta? Aí o aluno, assim, né, o artista, né, prontamente defendeu sua arte. Ele disse, professor, é uma sucuri com as pernas de curupira. Uma sucupira. Aí eu falo da puta. Meu Deus do céu. O cara, olha, mano, um cara desse, ele tem potencial para gerar a paz mundial, para curar o câncer. Mas ele tá gastando neurônio fazendo isso. Nossa, meu Deus. Não é? Que gênio. Incrível. Vamos lá, né? Aproveitar que a gente está inspirado, qual foi a frase mais dita no Titanic? Vamos lá. Não foi, não. Começando o nosso dia, né, gente? Pessoal. Ai, uma piada 2,5 dessa, né, velho? Mas ela é boa, mas é... Não, cara, eu sei que minhas piadas são ruins, mas... Cara, mas são piadas boas. Mas são piadas boas, né? Assim, é porque piada assim, piada ruim, é piada que nunca vai dar errado, mano. E eu vou poder falar sempre, sabe? Ih, mano. Aquelas piadas de pontinho, não sei aonde. Eu adoro piada de trocadilho. Pra mim é maravilhosa. Por exemplo, o que é 2 pontinhos cinza no meio do mar? Tubarões. Tá vendo? É uma piada lixo, mas funciona. Pior que foi, eu mandei uma foto. Eu mandei quando a gente tava se queixando ainda, eu ainda mandei uma montagem minha, eu abraçando um leão, assim. Assim tipo assim, boa noite, eu segurando um leão, assim. Aí ela me... que é isso? Aí eu segurando um leão. Ela, mas é montagem, né? Aí eu, Aí ela, o que me mandou? Eu não sei. Mandei. Ué, não te impressionei? Não provei minha virilidade? O cara tem que ser muito artista. Gente, vamos relembrar um pouquinho aqui o conceito de mitose, né? Essa aqui, por exemplo, o que foi que a célula disse quando ela entrou no pet shop? Mitose. Ó, tá vendo? Cara, hoje eu tô demais. Hoje eu tô sensacional. Acho que eu nunca soltei tantas piadas consecutivas. Vamos lá. A mitose, ela pode ser realizada por organismos unicelular, como elas também podem ser realizadas por organismos pluricelulares.
Só que a sua funcionalidade, ela vai variar de acordo com esses indivíduos. Para organismos unicelulares, a mitose, ela significa o quê, gente? Para organismos unicelulares, a mitose, ela significa reprodução. Por exemplo, em algas unicelulares, né? Você vai encontrar aí elas fazendo mitose. Só que em organismos pluricelulares, a mitose, ela significa regeneração ou crescimento. Okay? Então, a mitose, em seu conceito, deixa eu pegar aqui meu pincelzinho azulzinho. A mitose, em seu conceito, ela significa uma célula-mãe que gera duas células filhas com um material genético o quê? Idêntico. Obrigado. Beleza. Não, tá saindo um vento muito singelo. Sabe assim? Uma coisa meio, sabe, bem bendegosbeiazinho, mas não tá saindo de verdade, não. Já na meiose, gente, na meiose a parada muda. Na meiose, eu vou ter uma célula-mãe. Primeiro que a meiose, ela sempre vai ocorrer entre organismos o quê? Pluricelulares. Porque não faz sentido um organismo unicelular produzir gametas. Como é que eu, sendo um organismo unicelular, eu sendo uma única célula, vou produzir um gameta de mim mesmo? Não faz sentido. Então, meiose sempre realizada por organismos pluricelulares. Meiose sempre estará associada à gametogênese. Meiose, ela sempre estará relacionada nos processos de reprodução dos indivíduos, né, por conta da origem dos gametas, e ela sempre vai fazer o quê? Ela vai ter uma célula diploide que irá ser convertida em 4 células haploides. Diploide, queremos dizer 2N, e haploide, queremos significa células N. Estou falando de quê? Do potencial do material genético. Por exemplo, nossas células autossômicas. Vamos lá, vamos entender uma coisa. Células autossômicas células alossômicas células autossômicas, vou botar assim não. Quando a gente falar sobre estruturas autossômicas, células autossômicas ou cromossomos autossômicos, estamos falando de indivíduos que carregam a característica não ligada ao sexo. Ou seja, você vai ter células corporais não reprodutivas. Ou seja, são características que eu vou encontrar tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Se eu estiver falando sobre uma célula epitelial, sobre uma célula do fígado, do pulmão, coração, são características autossômicas que estão no teu corpo, tá? E que elas estão com um material diploide, um material genético por completo formado. Se eu pegar qualquer célula, se eu pegar aqui, vou fazer um exame de DNA em você,
Abre a boquinha, pego ali um cotonete suavezinho, passo na bochecha, coleto células epiteliais da mucosa da boca. E eu vou analisar, eu estou analisando células autossômicas, ou seja, características gerais do corpo. Células como material genético, diploide, toda a tua carga genética. Em relação ao material genético, quantos tipos de material genético eu tenho dentro de uma célula autossômica? Quantos tipos de material genético eu encontro numa célula autossômica? Vamos lá. Eu tenho material genético nuclear. Vamos lá, vamos relembrar aqui, ó. Genética celular autossômica. Isso aqui pode acontecer de aparecer em questão aí por aí, viu? Que gosta de testar o conhecimento do aluno. Vamos lá. Eu vou ter o DNA nuclear. Eu vou ter o RNA ligase. Eu vou ter o RNA polimerase. Eu vou ter o RNA mensageiro. Eu vou ter o DNA mitocondrial. Estou esquecendo de alguém? O RNA transportador. Estou esquecendo de alguém? Hã? RNA de transferência, ele já é o RNA de interferência. De interferência, sim. Acho que é isso, né? Então eu tenho aqui diversos tipos de material genético dentro de uma célula. Aqui, no caso, uma célula animal, porque se eu fosse citar também a célula vegetal, eu ainda poderia citar o DNA do cloroplasto. Tá entendendo? Então eu tenho diversos tipos de material genético. Então, quando eu analiso, por exemplo, qual é o teu nome? Railane. Se eu analiso o teu material genético nuclear, Railane, o que é que eu vou encontrar lá? Eu vou encontrar a fusão, eu vou encontrar uma fusão de 50% de DNA nuclear materno, ou seja, da tua mãe. E eu vou encontrar também 50% de DNA nuclear paterno. Por quê? Porque o teu pai e a tua mãe, cada um contribuíram com 50%, ou seja, células haploides, do potencial do material genético deles para formar uma célula ovo chamada Railane. Ok? Agora, olha só que interessante. Se eu vou analisar o DNA da tua mitocôndria, se eu pego aqui o DNA mitocondrial da Railane, eu vou analisar que tipo de cooperativa eu vou ter aí. Quantos por cento é da mãe, quantos por cento é do pai? Só materno. 100% do DNA mitocondrial certo? Do lado de lá é. Porque se a gente for analisar, por exemplo, chuchus, se eu for olhar, por exemplo, aqui um espermatozoide, eu vou olhar aqui, ó, eu vou ter aqui a estrutura do acrossomo. Parece até que então parece até que é o portal lá do mundo invertido abrindo. Né? Bom, eu tenho aqui o acrossomo.
eu tenho aqui dentro, ó, mitocôndrias. Hã? Pois não. O espermatozoide, ele por inteiro, ele é uma célula haploide masculina. Somente homens produzem espermatozoides. Agora, entendam, as mitocôndrias aqui, elas não vão ter papel reprodutivo. As mitocôndrias, qual é a função da mitocôndria? Síntese energética, né? Respiração celular. E essa energia, ela vai ser consumida unicamente por quem? Pelo flagelo. Então, a mitocôndria, ela é a fonte energética que possibilita a movimentação do flagelo. Ok? Então, o flagelo, ele só se mexe porque a mitocôndria ainda tem potencial energético ali para liberar. Quando essa mitocôndria cessa a liberação desse material energético, o espermatozoide ele entra em latência, para de se mover. Então, muitos indivíduos, né, muitos homens, eles são estéreis porque os seus espermatozoides, suas mitocôndrias não têm boas reservas energéticas. Então, é um espermatozoide que não se move. É um espermatozoide lento, de baixa motilidade. Então, é um indivíduo que ele não tem potencial para causar uma fecundação de forma natural. Eu preciso induzir a fecundação, pegar o espermatozoide e enfiar dentro do óvulo. Tá entendendo? Doideira, né? Já via, chega lá, tudo que fazer isso. Um laboratório, biomedicina, quem sabe? Ou só que é medicina mesmo. Tá valendo. Já pensei em alguma área de especialização? Sonologia é complicado. Por exemplo, você não consegue dizer que é complicado. Aí, eu vou ter também o óvulo, né? E no óvulo, eu também vou ter o material genético aqui, ó, nuclear, mas eu vou ter também as mitocôndrias aqui liberadinhas, nítidas. Quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, você vai ter a adição desse material genético com esse material genético aqui. No entanto, as mitocôndrias dele não participam do processo de fecundação. O flagelo, toda a parte estrutural do espermatozoide, exceto o acrossomo, fica por fora da célula ovo, do ovócito. Então, unicamente as mitocôndrias maternas vão fazer parte das tuas células. Ok? Unicamente. Então, as tuas mitocôndrias são iguais às da tua mãe, que é igual ao dos teus irmãos, que é igual ao dos teus tios maternos, que é igual ao da tua avó materna, e por aí vai. Entendeu? Professor, existe a possibilidade do espermatozoide ele entrar muito com força e acabar metendo lá dentro lá umas mitocôndriazinhas do flagelo dele? Acontece. Raro, mas acontece. E a pessoa que apresenta esse tipo de quimerismo, ou seja, mitocôndrias distintas, eu vou ter mitocôndrias com potenciais energéticos distintos. Ou seja, o teu corpo ele não vai saber muito bem como processar, né, um processo de síntese energética se eu tenho mitocôndrias com materiais genéticos diferentes. E o pior, se elas são células diferentes, elas iniciam um processo de competição pelos recursos dentro da célula. Ou seja, as pessoas que apresentam mitocôndrias quiméricas, ou seja, mitocôndrias que foram herdadas parte de pai e mitocôndrias que foram herdadas parte de mãe, são pessoas que apresentam problemas no tônus muscular. Problemas de locomoção, exaustão, fadiga. São pessoas extremamente debilitadas. Tem, é porque eu não estou lembrando o nome mesmo. Lúpus é uma doença autoimune. É porque eu não vou lembrar mesmo. Porque não é muito comum, nunca vi uma questão cair disso. Não cai isso para vocês, tá? Mas mente aberta, tá? Beleza. Vamos ver agora aí, a gente já tem a conceituação. Sim. Células autossômicas, corporais ou reprodutivas, cromossomos alossômicos, eles são cromossomos ou estruturas que você vai encontrar ou nas células tipo X ou nas células tipo Y.
Portanto, normalmente a meiose ela sempre terá uma origem autossômica, uma origem, ok, nas células corporais dos indivíduos. Beleza, gente? Maravilhas? Topzera? Vamos começar a tentar resolver algumas coisas aqui, puxar conteúdo. Eu vou começar aqui pela primeira questão. Vocês. Aqui. Só tem um. Se vocês quiserem mais, vai pedir lá no Wagner. Vocês não pegaram, não? Nenhum? Fala com o Wagner ali na recepção, ele dá para vocês. Dois deveres, no plural. Vamos lá. Questão 1. Meiose, realizada por diversos rios, é uma divisão celular que está relacionada à reprodução sexuada. Na prófase 1, normalmente, né? A gente nem falou sobre as fases da meiose, né? Ovócito. Uhum. Porque tem o ovócito primário e o ovócito secundário. O ovócito secundário ele é justamente a célula não madura e o ovócito secundário já é a célula pronta para o processo de fecundação. Isso, eles não, ela já nasce meio que determinado quantas vezes ela vai menstruar na vida. Peraí. X-Fan? Vai? Deve ter um swing aqui. Agora vai. Tá se mexendo aí, vai ficar jogando o vento para cima e para baixo. Vamos lá. A meiose, gente, ela tem um diferencial que, além dela gerar 4 células haploides, ou seja, é impossível elas terem células filhas com material genético igual. Afinal de contas, só em eu partir o material genético em 4 partes, já fica o quê? Já fica impossível, né? Eu ter ali a mesma configuração. Agora, o interessante é que na prófase 1 da meiose, né? Justamente durante o processo da duplicação das cromátides irmãs, aqui, ó, tem aqui um cromossomo, e eu tenho aqui, ó, um outro cromossomo. O cromossomo ele está aqui, está condensado, bonitinho, iniciando o processo de autorreplicação. O material genético, o DNA, ele é um tipo de estrutura orgânica autorreplicativa. E aí ele inicia, ó, um processo de autorreplicação. Ó, ele começou a se replicar, ó, a se replicando. E aí quando tu vê nas xizinhos. Então, sempre que tu vê uma ilustração e tá um xizinho ali, né, os cromossomos, está falando de cromossomos que já foram replicados. Se tu vê uma estrutura assim, sendo principalmente puxada por algum tipo de fibra do áster, né, pelas fibras dos centríolos, você tem aqui uma célula haploide. E se você estiver puxando uns xizinhos assim para o lado, você vai ter uma célula diploide sendo formada. Então, se trata de uma mitose. Ou seja, simplificando, puxando uma única estruturinha, meiose, 2 estruturinhas, mitoses. Perfeito. E aí nós temos aqui, ó, o processo de autorreplicação acontecendo com força. Só que, olha que legal, às vezes, essas células no processo de replicação, elas acabam se tocando. E quando elas se tocam, eu tenho aqui o que eu chamo de quiasma. O que é quiasma, prof? É o toque que acontece entre as cromátides irmãs. Como elas são feitas da mesma composição química, não é difícil entender por que acaba se embaralhando o material genético.
as cadeias de fosfato, elas acabam se rearranjando, e aí, no final do processo da condensação e da divisão dessas bonitas, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui, ó, a troca de um fragmento do material genético. E esse processo de troca em que um segmento de DNA, um fragmento inteiro, um gene, ele salta de uma posição do cromossomo para o outro, eu chamo essa transição aqui, ó, esse salto que esse cara deu para cá e ele deu para lá, eu chamo de crossing over, ou crossover, se quiser falar de uma lapada só. Então, nós temos aí o crossing over, onde existiu ali uma troca. E essa troca a gente chama de permutação. A permutação gênica é o que permite a existência do quê? Da variabilidade genética na produção dos gametas. Então, a permutação, vamos puxar isso para cá, ela confere a variabilidade genética na formação dos gametas. Porque a grande verdade é que crossing over ele não acontece sempre. E ele também não acontece numa ciência exata. Biologia tem muito cálculo, mas quando você bota para executar uma questão específica, ela pode ser uma ciência exata. Mas quando se fala de um conceito teórico, você tem uma ciência inexata. Porque eu não tenho como prever, Fernandes, quando tu for ovular, quando tu for produzir um óvulo, ou quando você já produziu, eu não tenho como prever qual cromátide vai sofrer permutação, eu não tenho como prever quantos fragmentos vão permutar, quais características referentes àquele fragmento que foi permutado foi de fato transferido, qual óvulo teu será fecundado, qual o espermatozoide que sofreu os mesmos processos ali no teu parceiro vai fecundar esse óvulo, portanto, é impossível eu prever como os teus filhos vão parecer. Tá entendendo? Eu não tenho como determinar exatamente as características do teu filho somente analisando as tuas células autossômicas. Eu preciso da célula ovo já formada após o processo de fecundação para então eu traçar um paradeiro genético. Eu fiz brotamento. Meu filho. Deixa eu mostrar isso aqui para ti, ó. Porque é o seguinte. Perfeito. As minhas. Provavelmente ele foi fecundado por um espermatozoide com o que chamamos de. A gente vai ver isso daqui a 5 semanas, 6 semanas, na matéria genética chamada linkage, onde a gente vai conhecer os cromossomos permutantes e os cromossomos parentais. Os cromossomos parentais é aqueles que são transferidos diretamente de mim, por mim, são um fragmento de material genético idêntico. Percebam, esse cromossomo, tu lembra aqui como é que era o cromossomo, né? Ele era assim, né? Aí ele sofreu duplicação, aí aqui sofreu quiasma, e aqui eu tenho os permutantes. Mas perceba que eu tenho aqui que ele é original, igualzinho ao que ele era. Então, no caso, o espermatozoide que fecundou minha esposa, muito provavelmente foi um assim, parental. E mais, olha a dança das cadeiras. Esse espermatozoide parental trazia características fenotípicas minhas que eram dominantes sobre as características recessivas da minha esposa. De maneira que meu filho herdou características fenotípicas minhas
me deixando ele extremamente parecido comigo. Olha só isso aqui, mano. Deixa eu ver se eu tenho. Porque essas fotos aqui, ele tá tão bonitinho, aí fica difícil. Ah, é porque ele tá muito bonitinho, cara. E eu era feio. Mas, ó, coisa linda. Porque ele, meu filho, tenta olhar um pouquinho os traços dele. Tá? Pessoal de casa aí. Calma, calma. O queixo não é meu, o queixo é da minha esposa. Até porque meu queixo tá coberto por baixo. Mas deixa eu te mostrar aqui. Minha mãe mandou uma foto. A minha mãe disse que sente gastura quando vê meu pai segurando meu filho. Porque ela sente que tá na série Dark, né? Que ela viu, tá vendo o meu pai segurando. Olha isso aqui. Isso aqui sou eu no colo do meu pai. Deixa eu tentar encontrar uma. É porque vai ser assim mesmo, vai ter que ser na tora. Olha, esse aqui é meu filho. E esse aqui sou eu no colo do meu pai. Fiz brotamento. Beleza? Meu filho e eu. Olha aí. Não, pode, se quiser. Tenso, né? Não, teve uma vez que eu tava no banco e o pior é que meu pai é feio. Nossa, meu pai é muito desprovido de beleza. Nossa. Mas assim, há quem ache meu pai muito parecido comigo. Eu não acho. Eu tenho traços do meu pai, obviamente. Agora, eu ser semelhante a ele é outros 500. No entanto, um episódio me deixou chocado. Eu estava na fila do Banco do Brasil. Tá? Esperando o caixa. Tá? Aí passou um senhor. Ele passou me encarando assim. E foi. Aí ele deu 3 passos, parou, deu meia volta e falou assim: Você é filho do Carlos? Aí eu sou. Que mora ali na rua tal? Eu mesmo. Ele mesmo. Por que o senhor me conhece? Não, eu só conheço seu pai, você é muito parecido com ele. Juro. Desse jeito. Desse jeito. Nunca me viu na vida, acho que ele nem sabia que meu pai tinha filho, mas só pelos traços semelhantes. Né? Eu tenho uma escola que eu trabalho, que eu juro para vocês. Tem metade da Globo lá trabalhando os sósias. Tem um professor lá que é a cara do Carlos do Mion. Tem uma outra lá que ela é a cara da Silmária. E tem um outro lá que é a cara do Luan Santana, só que com retenção de líquido, porque ele é mais inchadinho. Eu chamo ele Luan Santana, retenção de líquido. Não, cara, é incrível. Tem os sósias, né? Então, uma única pessoa, ela é capaz de ter uma probabilidade de gerar até 1 milhão de gametas totalmente diferentes um do outro. Mesmo que você tenha um irmão extremamente parecido com você, ele não será idêntico. Unicamente, a única possibilidade de você ter uma combinação, mesmo gêmeos idênticos, você percebe que existem características fenotípicas distintas. Suponhamos, digamos aí que nós temos aqui o nosso querido amigo Antônio. O Antônio, tu nasceu em que ano, Antônio? 2002. Antônio nasceu em 2002, nasceu num hospital chamado César Carlos, ali na Domingos Olímpio, hospital maternidade. E só que ao nascer, ele não sabia, até semana passada, que ele tinha um irmão gêmeo idêntico. Ou seja, o gêmeo idêntico acontece um fenômeno que ninguém consegue explicar ainda, mas acontece. Você tem uma célula ovo fecundada 2N, que ela está sofrendo o processo de clivagem. Você está sofrendo a clivagem. E aí, de repente, entra uma mulher chamada Nazaré Tedesco. E ela vai pegar o teu irmão gêmeo, que acidentalmente, durante o processo de clivagem, essa célula se dividiu em duas. Então, eu tenho um indivíduo cujas células têm um material genético exatamente igual ao da célula ovo original. 2 indivíduos de material genético idêntico. Só que a Nazaré Tedesco pegou teu irmão e fugiu. Foi parar em Madagascar. Criou lá pelas tribos lá aborígenes da região. E o teu irmão
ele cresceu na lavoura, comendo ali carne de passarinho, comida do solo lá, plantio lá, tal. Com 14 anos já foi determinado como um homem dentro da aldeia, hoje pai de 6 crianças, trabalha de sol a sol, né, no cultivo da lavoura e também na caça do passarinho para poder comer. Pergunto para vocês, hoje à noite, o Diário do Nordeste vai cobrir o reencontro do Antônio e o seu irmão desaparecido, roubado na maternidade escola de Fortaleza. E eu pergunto para vocês, apesar dele ter um material genético absolutamente idêntico, eles vão ser idênticos? Por quê? Porque a característica genética, lembrem-se, o fenótipo é igual à característica genética mais a interação com o ambiente. Então, o ambiente, ele influencia na manifestação fenotípica. Então, é impossível duas pessoas crescerem e elas comerem exatamente as mesmas coisas ao longo da vida. E na mesma quantidade. Ou seja, se algum dos irmãos comer nem que seja uma bolacha creme crack a mais, ele vai ter mais carboidratos para os processos metabólicos celulares dele. E isso pode conferir ele uma vantagem ou uma desvantagem no futuro. Vocês estão entendendo? Então, eu nunca vou ter um indivíduo 100% igual ao outro, tá? Então, vamos lá. Vamos para a meiose. Meiose realizada por diversos seres vivos é uma divisão celular realizada na reprodução sexuada. A prófase 1, a meiose ocorre em fenômeno denominado crossing over ou permutação. Esse fenômeno ele contribui para a evolução das espécies porque ele promove o quê? Item A, manutenção do número de cromossomos. Não, a permutação gênica ela não altera o número de cromossomos. Se eu tenho 23 cromossomos ali sendo originados numa célula de gameta, ela sofrendo crossing over ou não, vai continuar 23 cromossomos. Sim ou não? Então não altera. B, vai promover a duplicação dos genes nos gametas. A duplicação dos genes dos gametas não é influenciada pelo crossing over. A duplicação ela vai acontecer ali na fase S do ciclo celular, no processo de síntese, onde eu vou ter o processo de produção de material genético para autorreplicação. Item C, eu vou ter um aumento da variabilidade genética. Esse é o item correto. Por quê? Porque durante o processo do crossing over, eu tenho aqui, ó, eu tinha 2 indivíduos com cromossomos iguais e agora eu tenho 4 cromossomos distintos. Ou seja, eu dei origem a uma variabilidade genética graças a esse processo de permutação. Entender? A separação dos cromossomos homólogos. E ele não promove isso. Quem promove a separação dos cromossomos homólogos? Os centríolos. Então, puxa um gancho aí e coloca. Os centríolos, as fibras do áster, é que vão atuar no processo de separação dos cromossomos homólogos. E tem a geração de uma nova característica adaptativa. A permutação, ela não vai promover um surgimento de uma nova característica adaptativa, e sim as mutações. Então, bota aí. Não é permutação, são as mutações. Nas mutações, pode surgir uma característica nova adaptativa? Pode. Sempre será muito boa? Não. Pode ser que seja uma característica adaptativa que confira uma vantagem, pode ser uma característica nova que confira uma desvantagem. Beleza? Mutações são imprevisíveis. Vamos lá, segunda questão. A divisão celular ela é um processo no qual uma célula denominada célula-mãe se divide em outras e forma outras, podendo ocorrer por meio da mitose ou da meiose. O evento que ocorre exclusivamente na meiose é qual? E aí? Duplicação do cromossomo acontece na mitose e na meiose? Acontece. Citocinese centrípeta. A centrípeta é justamente a divisão celular que acontece de fora para dentro. Tá bom? Centrípeta, de fora para dentro. Centrípeta, para dentro. Então, a centrípeta, ela acontece sim, em ambas as bonitas. Formação do áster. O que é o áster? São as fibras formadas nos centríolos. Então, eu vou ter sim fibras do áster sendo formadas tanto na mitose quanto na meiose. Agora, a permutação, ou seja, a variação, a variabilidade, o embaralhamento dos cromossomos, isso só acontece na meiose.
Rocheda? De boa, gente? Topzera? Na meiose 1. Prófase 1, mais especificamente, a permutação vai ocorrer. Lá na fase de paquíteno. Na meiose. Na meiose 1. É. Paquíteno. Vamos lá. 3. Um ciclo celular inclui a intéfase, a divisão celular, que pode ser a mitose ou a meiose. Comparando-se a uma célula que passou pela intéfase posteriormente pela mitose, como outra que passou pela intéfase e depois pela meiose, uma semelhança que ocorre nos ciclos dessas células é o quê? Oi? Para mandar lá no grupo da mentoria? Tu tá no grupo da mentoria? Vou me chamando no privado. Opa! O cara é do interior, mano. Opa! Cara do interior. E o legal no interior, mano, é que você consegue conversar com qualquer pessoa, pessoas que você nem conhece. Op, 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 op. É. Aí a outra ali, a pessoa tá. É. Eu juro pra vocês, tem uma vez que eu fui ali no sítio dos meus pais, né? E nem é tão interior assim, mano, mas o povo é brabo mesmo. Aí tinham lá uma pizzaria, sei lá, não me lembro muito bem, de lanche. Eu sei que meus pais foram lá dentro pegar os pedidos que a gente tinha feito por telefone. A gente parou em frente. Aí eu peguei e fiquei escorado no carro esperando eles descerem. E do outro lado da rua, subindo a ribanceira, tinha uma casa lá no topo, com uma única luz acesa dentro da casa. De maneira que a luz estava por trás do cara e fazia só a sombra, só a silhueta. Só que eu sou cego, cego. Mesmo de óculos, quando é de muito longe, eu fiquei na dúvida. Puxa, será que aquilo é uma escultura? Será que aquilo é uma coisa pendurada ali atrás naquela parede? Eu não estou entendendo o que, que é. Mas era uma pessoa parada e ela ficou me olhando. E eu olhando para aquilo, tentando entender o que, que era. E ela me olhando. E eu olhando ela. E aquelas portas que abrem metade aqui, fecha em cima, você também, tá? A pessoa me olhando, aí a pessoa deu um passo para trás. É uma pessoa que fez assim. Aí, que é? Cuspiu assim e fechou a porta. Eu me senti naquele filme de faroeste, tá ligado? Só faltando só os capim rolando assim. A galera, nossa, mano, eu sou muito mal recebido nessa cidade. Eu sou um forasteiro. Nossa, nossa, nossa. Né? Então vamos lá, ó. Separação dos cromossomos homólogos. Separação, okay. Comparando-se a uma célula que passou pela intéfase posteriormente a mitose, com outra que passou com a intéfase posteriormente pela meiose, uma semelhança que ocorre nos ciclos dessas células é o quê? Primeiramente, separação dos cromossomos homólogos. Cara, separação dos cromossomos inteiros homólogos, isso só acontece aonde? Só na mitose. Porque na meiose eu vou ter separação das cromátides irmãs. Né, haploide? Perfeito. Aí, chegou, gente. B. Redução ploidia celular na última etapa do ciclo. Isso aqui acontece unicamente na meiose. Então, item B, se você puxar um gancho aí, coloca que acontece apenas na meiose. Item C, produção de 4 células haploide. Acontece também unicamente na meiose. Item D, duplicação do material genético na intéfase. Isso sim, acontece nos dois ciclos, tá? Mitose e meiose,
você vai ter aí o item D acontecendo nas nossas vidas para a alegria da galera. Vamos agora aqui para essa verdadeira ou falsa. A partir da análise do processo de reprodução relacionado aos seres humanos, evidenciado na imagem, analise as afirmativas e marque verdadeiro ou falso. Ele está falando aqui daquilo que antecede o processo de fecundação, né? Que a fecundação ainda não aconteceu, só tem aqui os gametas se aproximando para que ocorra, né? Primeiramente, essa união de gametas, né? O processo de concepção. Primeiramente, promove a reprodução de inúmeros descendentes geneticamente iguais. Falso. A produção dos gametas, a gametogênese na meiose, promove uma grande variabilidade genética. Então, nunca que eu vou ter indivíduos geneticamente iguais no processo de fecundação. Segundo, possibilita a formação de várias gerações de indivíduos considerados clones. É uma outra terminologia para dizer que são indivíduos iguais. Então, absolutamente descartado essa possibilidade. Vamos lá. Nos animais, como nos seres humanos, a reprodução sexuada está relacionada com a divisão celular por meiose, formadora de gametas. Meiose sempre está associada a gametogênese. Coloquei ali para vocês. Então, sempre vou ter a origem de gametas na meiose, portanto, está verdadeiro. Quarta afirmativa. Evidencia um processo de reprodução sexuada e que, através do compartilhamento genético entre esses gametas, possibilita a diversidade genética entre os indivíduos. Perfeito. Isso sim. Chega, me arrupiei aqui. Coisa linda, maravilhosa. E para finalizations, trata-se de uma reprodução sexuada em que o óvulo e os espermatozoides se unem na formação de um novo indivíduo com características idênticas aos dos seus pais. Falso. Eu nunca vou ter um filho com características absolutamente idênticas. Por mais que o meu filho seja parecido comigo, ele não é igual, graças a Deus. Né? Isso aí, eu nunca vou querer o meu filho igual a mim. Vocês querem pular alguma questão? Porque hoje eu fiz bastante questão, porque eu achei que a gente ia trabalhar hoje e amanhã, mas amanhã a gente não vai ter aula. E aí, pidam. Eu vou seguir aqui, tá? Eu vou pegar aleatório aqui. Vamos para essa questão 8. Aleatório. O comportamento do casal pode definir o sexo do bebê, dizem pesquisadores. Verdade, viu? Muitas pessoas sonham não só com o nascimento do bebê, mas com o sexo dele. Não é possível escolher se você vai gerar uma menina ou um menino, mas alguns pesquisadores sugerem que alguns fatores, como fazer sexo exatamente no dia da ovulação ou a frequência de relações sexuais, aumentariam a chance de ter uma criança de determinado sexo. E eu ainda vou além. Tá? Existem posições que você assume no ato sexual, ou mesmo a dieta adotada pela mãe também interferem no processo seletivo dos espermatozoides. Como assim, professor? Me ajuda. Ó, isso aqui não é uma ciência exata, como eu falei para vocês, tá? Mas ajuda. Vamos lá, ó. Por exemplo, foi feita uma pesquisa e descobriu-se, tá, que o espermatozoide do tipo Y, que é o espermatozoide que determina o sexo masculino, ele apresenta uma velocidade maior. Ele é velocidade. Ó, foi mesmo, jura? Ele é veloz. Sim. Quem determina o sexo é um homem. A mulher em nada contribui na determinação do sexo da criança. Uma vez que eu sou, por exemplo, tenho um cromossomo X e eu tenho um Y. Mulher só vai doar o quê? O cromossomo X. Portanto, tanto para a determinação do sexo como menina ou menino, você sempre vai doar o cromossomo X. Porém, eu serei capaz de produzir o quê? O X e o Y. Então, eu determinarei se será menina e eu determinarei se será menino. Então, basta você fazer aquela matemáticazinha básica aqui, ó. Se você é uma mulher, você doa ou X, e o homem doa ou X ou Y. De maneira que os filhos possíveis são XX, XX, XY e XY. Ou seja,
eu vou ter 2/4 para homem e 2/4 para mulher, ou seja, eu tenho uma probabilidade de 1/2 para homem e 1/2 para mulheres. Por isso que sempre quando você for fazer um cálculo em genética e determinarem o sexo da criança na questão, você sempre terá que multiplicar por uma fração de 1/2. Fechou? Vamos aqui. Então, o espermatozoide Y ele é veloz sensível. O espermatozoide X, ele é lento. Porém, ele é mais resistente. Quem é o sexo frágil, hein? Resistente ao quê, professor? Resistente a um ambiente hostil chamado vagina. A vagina feminina, ela tem um pH ácido, justamente para se livrar da microbiota invasora. Né? Eu vou ter ali fungos, bactérias, protozoários, vírus. Então, essa acidez de pH, ela mantém vocês, mulheres, seguras contra esse agente invasor. E o espermatozoide, ele é um agente invasor, ele é estranho para vocês. Agora, acontece que o homem, em sua próstata, ele produz um pH básico para neutralizar o pH vaginal e assim o espermatozoide não ser fulminado pelo pH ácido feminino. É por isso que é comum que as mulheres sexualmente ativas tenham, sim, surtos de candidíase, infecções urinárias. Justamente por quê? Porque o sêmen, ele tende a neutralizar o pH feminino, abrindo as porteiras para infecções oportunistas. Que doideira, hein? E aí, o que, que a gente pode fazer, professor? Poxa, você sabendo disso, sabendo do pH feminino, o que, que eu posso fazer? Poxa, digamos, Clau quer ter uma menina. O que foi? Eu falei um absurdo? Prefere menino? Tá bom. Então, uma amiga da Clau quer ter uma menina. O nome dela é Sheila. Você não pode ser amiga de uma Sheila? Dá um nome, então, para tua amiga, desgrama. Uau, a Valéria. Nossa, Valéria é parideira. Nossa. Valéria, né? Nossa. Parece até... Lembra varíola, né? Tem uma coisa... né? Poxa, guerreira. Valéria. Pronto. Então, a Valéria, ela quer ter uma menina. Beleza? Para ser uma menina, eu tenho que considerar o seguinte, que o espermatozoide ele é lento e ele é mais resistente. Portanto, o que, que ela pode fazer? Primeiro, a Valéria ela pode iniciar uma dieta mais ácida, com frutas cítricas, rica em vinagre, ácido acético, né? E ela, com essa dieta mais ácida, ela eventualmente ela também vai aumentar um pouco o seu pH vaginal. Então, o pH dela começa a ficar um pouco mais forte. Segunda, durante o ato coito, no ato da ejaculação, ela combina com o marido. Olha, ejacula, mas não ejacula com total penetração peniana. Coloca meia penetração peniana e ejacula ali. Por quê? Porque ela vai aumentar a distância do pênis até o colo do útero, fazendo com que os espermatozoides fiquem mais tempo em contato com o fluido vaginal. E assim eu promovo uma seleção natural naqueles espermatozoides. E mais, vamos supor, está tentando engravidar, né, a Valéria? Então ela pode fazer o primeiro ato sexual, pede para que o marido, durante a primeira transa, utilize camisinha, e na segunda transa, faça esse processo. Por quê? Porque na primeira ejaculação, quem é que sai primeiro? Os mais velozes. Por isso que a pesquisa está falando que o número de atos sexuais no dia pode ajudar a determinar. Ou seja, se um casal faz sexo várias vezes no dia, vai aumentar a chance de ser um espermatozoide feminino. Espermatozoide feminino, não um espermatozoide cromossomo X. Espermatozoide feminino foi... Putz, desculpa aí, viu, Liv? A mesma coisa da próstata feminina também, e do útero masculino. Tá? Beleza. E aí, para fazer um menino, basta o quê? Não ter uma dieta muito ácida. No ato da primeira transa, ejaculação com penetração total. Eu vou estar lançando ali dentro os espermatozoides mais rápidos e ele já vai estar de cara para o colo do útero e eles vão sair ali, ó, disparados para aumentar a velocidade. Então, aumenta as chances de que seja um espermatozoide Y.
Pegou a visão? Então, a pesquisa ela tem total fundamento. A notícia traz hipóteses ainda em discussão entre os especialistas, mas o que o conhecimento biológico tem como correto é que, na espécie humana, o sexo da prole é definido no momento da fecundação e depende da constituição cromossômica de quem? Quem determina o sexo? O homem, portanto, a sua célula haploide, logo o espermatozoide. Então, de cara, eu elimino todos os itens que tem aí como óvulo a ideia de que será o sexo determinado por este. Então, ou é o item A ou é o item C, não é? Então, vamos ver aqui. Item A é pelo espermatozoide, que é definida na meiose 1 da gametogênese do pai e a mãe não tem participação na determinação do sexo da prole. Está correto. O item A, o item C aqui é definido na meiose 2 da gametogênese, pai e mãe não tem participação, pai e a mãe não tem participação no sexo da prole. Então é o item A mesmo, é na meiose 1 que é determinado a divisão cromossomial da célula haploide. Pois não. Na meiose 1 é o que algumas pessoas falam, mas se você quiser, dizem que quando você fala isso aqui que eu vou te falar, dizem que um professor de biologia morre no mundo. O pessoal chama de mitose da meiose. Que é o quê? Que é a divisão de duas células que gerariam, né, duas células filhas idênticas. Mas a gente sabe que na meiose 1 acontece o quê? A prófase 1, que por consequência é o crossing over. Então eu gero duas células, é uma célula mãe gerando duas células filhas, porém já não são idênticas. Então quem vai determinar ali, é ali que é determinado já o tipo de espermatozoide que foi originado no espermatócito. Já na meiose 2, vai haver o quê? A separação das irmãs, a origem das células haploide. Pegou a visão, Flor? E aí, alguma pedida? Ninguém? Nobody? Eu escolho de novo? Vamos aqui. Blim, 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 blim. Vamos ver aqui essa questão 9. Embora as divisões celulares mitose e meiose sejam realizadas em objetivos diferentes em alguns aspectos, ambas apresentam semelhanças. Analise as proporções em relação à informação e a verdadeiro ou falso. Primeiro, em ambas as divisões, né, ocorre a duplicação do DNA antes de se iniciar o processo da divisão. Perfeito. Ou seja, se você quiser lembrar aí, você puxa um gancho, coloca aí um S do lado, né, que é para você lembrar que é no processo de síntese, né, do processo do ciclo celular, que é o que eu vou ter ali a duplicação do material genético, tá? Segunda afirmativa. Tanto na meiose quanto na mitose se caracterizam pela redução do número de cromossomos. Falso. Só vai acontecer redução de cromossomos em que divisão? Na meiose, gente. Na mitose eu vou ter células idênticas, não vai haver redução de cromossomo, tá bom? Terceira afirmativa. A meiose, ela se caracteriza por duas divisões celulares. E o número de cromossomos presentes no início da divisão não fica reduzido nas células originadas no final do processo. Pelo contrário, eu vou ter uma célula mãe, diploide, que vai originar duas células também diploide, e aí que eu vou ter células, o quê? Haploide. Houve redução? Não houve. Houve. E daí ele diz que não houve, mas houve. Então tá falso também. Quarta afirmativa, né? Vamos lá. Uma diferença importante entre essas divisões é que na mitose ocorre uma separação dos cromossomos homólogos, enquanto na meiose se separam apenas as cromátides. Gente, tanto os cromossomos homólogos como as cromátides também podem ser separadas na meiose. Existe a separação total desses cromossomos. Última aqui. A meiose ela é uma divisão que ocorre principalmente em tecidos epiteliais. Falso. Por quê? Por que está falso? Porque o professor matou de cara.
na gametogênese, e tecidos epiteliais são o quê? Autossômicas corporais não relacionadas à reprodução. Então, você nunca vai ter meiose ali. Show de bola? Basicamente, gametogênese. Sempre associado a isso. Tá bom? Choeiras. Vamos ver aqui. Vamos para essa 10. Abelhas fêmeas são diploides e os machos, que são os zangões, são haploides. Os machos haploides produzem espermatozoides e podem acasalar com fêmeas diploides. Os ovócitos fertilizados dão origem a fêmeas e os ovócitos não fertilizados dão origem aos machos. Sendo assim, verifica-se que na abelha o crossing over ele não ocorre no processo de espermatogênese. Perfeito. Por quê, professor? Porque já é haploide a célula do espermatozoide. Meu irmão, olha aqui, olha. Ele está dizendo o seguinte: a célula do espermatozoide do zangão, ele é assim, um cromossomo, ó. Ele é haploide. Ele é sozinho. Ele vai fazer crossover com quem? Não é assim o crossover? Eu preciso ter uma célula homóloga do lado? Não é? Então, não dá para fazer. Então, o item A está correto. Como ele quer que eu elimine as outras? Os espermatozoides são produzidos por meiose, sim, nos outros seres sim, mas aqui os espermatozoides do zangão ele é feito por mitose, uma vez que todas as células dele já são o quê? Haploides. Clau, você voltou? Eu achei que você tinha se perdido. Tudo bem. Eu me livro, eu não gosto dessas brincadeiras, não. Uso livre. Vamos lá. Os zangões têm cromossomos XY, elas são haploides. Então é como se eles fossem já só Y. Né? Eu estou na questão 10, já respondi que é o item A, e aí eu estou matando os outros itens. As fêmeas têm cromossomos sexuais XX. Pode ser. Mas não, que elas já são diploides, né? E elas devem apresentar os dois cromossomos, senão todas elas seriam idênticas. Todos os zangões são geneticamente idênticos. Eu acho que não, uma vez que a origem das células haploides são originadas em células diploides e existe uma permutação gênica para dar origem a células haploides, né? Então eu vou ter indivíduos que não são idênticos. Ok? D. Elas têm cromossomos sexuais XX. Tu tem que entender que as abelhas, as rainhas no caso, né? Elas têm que ter o potencial genético para dar origem aos zangões e também origem às operárias e também a uma próxima rainha. Então, toda a variabilidade genética tem que estar contida nela. Então, ela tem que ser zigota em relação aos cromossomos sexuais. Vamos aqui, vamos nessa 13. Tá me chamando a atenção porque ela tá muito feia, desorganizada. Vamos ver aqui. E ela é grande, né? Assusta aluno. Vocês são medrosos demais. Vamos ver. O quadro a seguir apresenta uma comparação entre eventos que ocorrem na mitose e que ocorrem na meiose. Assinale a alternativa em que a linha do quadro apresenta os dois eventos corretos, ou seja, tem que acontecer de fato nas duas reproduções aqui em questão. Mitose, células filhas geneticamente idênticas à célula mãe, correto? Pode botar um certinho aí do lado. Meiose, células filhas geneticamente diferentes da célula mãe. Tá correto, olha aí. Então vamos ver as outras. Vamos matar as outras, calma. B, mitose, produção de células diploide, ok? Meiose, produção de células haploide ou diploide. Você vai marcar um X em cima desse diploide aí, porque ela só produz células o quê? Haploides. Vamos lá, item C. Mitose, segregação dos cromossomos homólogos. Segregação dos cromossomos homólogos. Poxa, se eu separar os cromossomos homólogos aqui, eu não vou ter células diploides no final do processo. Então, os cromossomos homólogos, eles se duplicam e são puxados cada um para o seu lado. Bom?
D, duplicação dos cromossomos antes do início da divisão, ok? Duplicação dos cromossomos ocorre somente em células haploide. Falso. Elas precisam se duplicar antes. E para finalization, item E, a presença da permutação entre cromossomos homólogos. Falso. Mitose não faz crossing over. Deus o livre. Questão 14. Gametogênese. Ela é um exemplo clássico que se refere à meiose. Assim, qual a quantidade de cromossomos presentes no espermatócito primário, no ovócito secundário e no espermatozoide, respectivamente, em suas situações normais? E aí? Eu vou querer que vocês respondam essa. Essa dá para vocês saberem. Nobody? Vocês têm que lembrar o seguinte, olha, que tanto o ovócito primário quanto o ovócito secundário, eles são as células diploides que sofrerão meiose e darão origem aos espermatozoides e aos óvulos consecutivamente. Portanto, tanto o espermatozoide, o espermatócito, desculpa, primário, quanto o ovócito secundário são o quê? Diploides. Portanto, qual é o total cromossomial dele? 46. Qual item? 46, 46, 23. O espermatozoide, ele já está formado. Portanto, ele é uma célula haploide. Então, puxa aí, ó, puxa um gancho. Espermatócito primário, bota 2N. Ovócito secundário, 2N. E espermatozoide, você puxa um N aí, para você não esquecer. Tá massa? Vamos nessa US aqui? A menina aqui já bufou. Não quero. No que diz respeito ao ciclo celular. Deixa eu ver os itens aqui atrás. Ver aqui. Ciclo celular. A divisão celular é necessária para a reprodução celular, o crescimento e o reparo de um organismo. Nos organismos unicelulares, ela tem finalidade essencialmente o quê? Está correto. Tem A. O que é? É. B. Células eucariontes se reproduzem por um processo chamado de fissão. Isso aqui quem faz é quem? São os procariontes, as bactérias. Processo de fissão, cisparidade. A citocinese, bipartição. A citocinese é uma etapa da divisão celular semelhante em células vegetais e células animais. Fake. Por que está errado? Ai, que delícia. Obrigado. Viu, Flor? Está correto. As células animais, elas se dividem de forma centrípeta, ou seja, as células elas se invaginam nas suas beiradas e elas vão se fechando e aí tem a divisão. Nas células vegetais não, elas produzem uma membrana na parte interna e vai se consolidando para a parte externa. Então ela é centrífuga, vai para fora. Beleza, Creuza? D. A intéfase ela é uma etapa de preparação para a divisão celular que consiste nas subfases G1, S e G2. Na subfase G1 da intéfase ocorre a síntese de DNA falso. A síntese ocorre na fase S. É justamente a fase de síntese. Né? Então, foi grosseiro aí. Vamos ver. A figura a seguir é uma ilustração de uma lâmina de um tecido vegetal com células em divisão celular mitótica, sendo que os algarismos indicam diferentes etapas dos processos. Chama de algarismo, né? Os números. Né? Com relação aos eventos característicos de cada etapa, é correto afirmar que, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Na 1, o que está acontecendo aqui na 1?
Na 1, ocorre a inatividade dos genes em função da duplicação cromossômica. Os genes inativos vai causar a falta da duplicação? Isso não existe. Tá? Gene inativo está muito mais associado às características fenotípicas ou não sendo manifestadas. B. Ocorre o 2, né? Cadê? O que está acontecendo aqui? Estou vendo aqui. Eles estão só pareados, né? Vamos ver aqui. Na 2, ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos na região equatorial da célula. Bom, mas eles não estão no equatorial, não. Eles estão na região central. Não estão super alinhadinhos, não, viu? Tá fake. 3. Os cromossomos, eles iniciam ao mesmo tempo a duplicação e a condensação. Cadê? Não, cara. A condensação ela acontece antes do processo de divisão. D. Tu lembra, né? Nosso tubo de linha. D. Na 4, estão sendo puxadas, né? Ocorre o encurtamento dos microtúbulos cromossomos. Perfeito. É justamente esse encurtamento dos microtúbulos, quem é os microtúbulos em questão? Os centríolos. Eles estão encurtando, aí eles, ó, estão puxando os cromossomos para as beiradas. Então, 4 aí é o que está fazendo sentido para mim até agora. 5. Os cromossomos, eles atingem um nível máximo de condensação. Não, mano, aqui eles já estão, eu acho que eles já estão finalizando aqui. Eles estão se descondensando. Rocheda, 18. Olha que bonitinho. A baixaria acontecendo na célula. Não! Aqui sendo puxando o outro. Eu não sabia que teria uma segunda anáfase. Aí a outra bonitinha. Ela é minha irmã. O professor que fez aqui foi muito falado. Vamos lá. O professor, o processo de divisão celular mostrado na charge acima. Lembra que eu falei para vocês? Quando eu tenho as bonitinhas assim sendo puxadas, eu estou falando de quem? Cromossomos em formato de X sendo puxado nas beiradas. É que tipo de divisão celular? Mitose. Porque eu tenho células haploides sendo puxadas. Não existe a separação das cromátides. Perfeito? Perfeito? Agora, se eu tiver um cromossomo haploide, aí ele está sendo puxado, né? Ó. Ele está sendo puxado. Ó. Eu tenho o quê? Uma meiose. Então eu percebo, ainda mais por causa dessa cremosa aqui gritando, ela é minha irmã. Está chamando quem? A cromátide irmã. Foram separadas as irmãs. Então se trata de uma reprodução chamada meiose, gente. Tá? O processo de divisão celular mostrada na charge tem por função e tem a manutenção do número de cromossomos das espécies animais. Perfeito. Se eu tiver qualquer erro nesse processo, de produção de células haploide, eu vou ter as aneuploidias. Lembra das aneuploidias? Quem são as aneuploidias? Eita, 4 cromossomos. Mas é isso aí mesmo, a ideia é essa. Eu vou ter o quê? A origem do síndrome de Down. Eu vou ter o quê? Uma trissomia. Eu vou ter as monossomias, como a Tanner. Tá? Eu posso ter as poliploidias, onde eu vou ter ali 69 cromossomos. Nunca ouvi falar não das poliploidias? Aliás, 68. Desculpa. É porque é 68, ó. Que eu vou te explicar. Sabe qual é a diferença da poliploidia para trissomia e monossomia? É que a trissomia, a monossomia, as aneuploidias, elas acontecem em um dos locos, um dos pares dos cromossomos homólogos. Ou seja, digamos, cromossomo 18, eu tenho um cromossomo a mais, tenho uma trissomia do 18, síndrome de Edwards. A síndrome de Edwards, eu vou ter algumas características fenotípicas. Primeiro, eu vou ter um indivíduo com dificuldade de dobrar lençol. Por quê? Como é que você dobra um lençol?
Você pega o pano. Aí agora você vai dobrar ele no meio. O que é que você faz? É assim, ele se dobra assim. Que lençol duro é esse? Você segura aqui, não. Então ele tem a mandíbula curta. Que errado, né, mano? Eu tô sem aparecer ali. Pronto. Oi. Reapareci. Mandíbula curta, queridos. É uma das primeiras características. Segundo, o dedo 1 e o dedo 4, eles ficam sobre o dedo 3 e o dedo... O 1, aliás, o dedo 2 e o dedo 5 ficam sobre o dedo 3 e o dedo 4. Os dedos dele, quando ele fecha a mão, fica assim, ó. Tá entendendo? Esses dedos ficam por cima. Geralmente eles morrem na primeira infância. Eles têm problemas de sínteses proteicas, né, metabólicas. Eles não duram muito tempo. Aneuploidias, né? As euploidias, e aí eu vou ter as trissomias, que é quando eu tenho um cromossomo a mais, ou seja, um dos locos cromossomiais eu tenho 3 cromossomos, portanto, não são diploides, mas são triploides. Então eu tenho, já nas euploidias, são justamente os indivíduos naturais, que não vão apresentar. Ok? E aí eu vou ter as monossomias, que eu vou ter a ausência de um cromossomo. Vou ter uma redução ali. Porque essa ideia de conotação da falta do fragmento do cromossomo traz só confusão na cabeça dos meus alunos. Um cromossomo que falta um fragmento é apenas o cromossomo Y. Olha só, aqui eu tenho um cromossomo X, por exemplo. Isso é o X. Isso aqui não é um cromossomo X, isso aqui é um cromossomo em formato de X. É diferente. Isso é um cromossomo X. Sabe o que é o cromossomo Y? O cromossomo Y é isso aqui. Foi isso aqui que tu viu na prova. Isso é um cromossomo Y. O cromossomo Y ele é apenas um pouco mais curto do que o cromossomo X. Então, por quê? Porque a gente não tem necessidade de tanta síntese tecidual como vocês, mulheres. Poxa, eu não menstruo. Eu não tenho um órgão a mais chamado útero. Eu não preciso formar uma placenta ou cordão umbilical para poder nutrir um feto. Vocês é que fazem isso. Então, vocês precisam de mais síntese de material do que eu. Lembra que eu expliquei na aula sobre o DNA qual é a função de material genético? Síntese proteica. Ok? Vamos aqui. Manutenção do número cromossomo das espécies, perfeito. Se tiver qualquer erro aqui, dá ruim. Ah, cara, esqueci de falar. O que são as poliploidias? As poliploidias é um zig que dá no processo da divisão na gametogênese, em que eu vou ter uma célula totalmente diploide, não apenas em um locus, mas um espermatozoide ou um óvulo com 46 cromossomos. Já. Aí vai ser fecundado pela célula ploide em questão, que tem 23. 46 mais 23. 69. Então eu vou ter 69 cromossomos, todos eles formados em tri. É como se fosse trissomia, 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 trissomia. Vixe, professor, nasce o quê? Não nasce. Ele morre. Deixa eu pegar aqui no celular. Deixa eu te mostrar. Ele não é viável. Não é um. Ele não. O embrião não sabe o que fazer durante o processo de síntese. Poliploidia. É tão legal que eu gosto de mostrar. Isso é eucariótico. Poliploidia. Cariótipo.
Aqui, ó. Isso aqui é uma análise real desse material genético. Olha como é que fica. Tecnicamente, se tiver um Y ali, ele já é um menino. Vai ser que nem um síndrome de Klinefelter. Pode mostrar. Síndrome de Klinefelter, ele não é só feito por homens? Porque tem a presença do Y? Deixa eu mostrar ali para as meninas. Para as minhas novas 2 alunas favoritas. Isso é uma polipo. Tá vendo? Isso ele é um indivíduo masculino. Todas as células envolvidas no processo são o quê? São em trissomia. Tem um cromossomo a mais em todas. Então, se você contar aí um por um, você vai ter o quê? Um total de 69 cromossomos. Pessoal, espero que vocês tenham curtido a minha aula de hoje. Viu? Deixa eu passar o gabarito para vocês, então. Vamos lá. Bem rapidinho. Vamos lá. 1C, 2A, 3D de dado, 4D de dado, 5A, 6A, 7C, 8A, 9A, 10A, 11A. Maravilha, hein? 12A também. Mas graças a Deus a 13 ela é A. A 14 é A também, a putaria. Foi, resolveu, não foi? 15A. 16, adivinha? Entender? 17C. 18A de novo, que é para ninguém de ferro. 19D. E o 20 é C de churros. Pessoal, bom descanso, tá? Aproveitem aí amanhã, a folguinha de amanhã, a Semana Santa, descansem, comam bem.